Chegou de novo essa hora boa. Aguardando um pouquinho as pessoas entrarem. Boa noite, todo mundo. Já estamos na nossa aula 2 desse projeto que há muito tempo eu estava querendo realizar esse projeto e agora está acontecendo. Então isso traz muita felicidade para o meu coração, né? Espero que vocês também possam curtir, né? Todas essas informações que a gente está trabalhando. Boa noite para todo mundo. Se preparando, né, gente, para mais uma aula. Enfim, eu fiquei muito feliz, né, com o feedback que eu recebi de todo mundo, enfim, da receptividade de vocês. Às vezes a forma que a gente coloca acaba sendo um pouco diferente, né, do que todo mundo está acostumado, mas esse é o objetivo mesmo. Então, ontem a gente falou muito, né, sobre a diferença entre quirologia e quiromancia. Então, como é importante a gente fazer essa separação, né? A gente entender esses dois modos de operação, né? Para que a gente também, isso ajuda as pessoas a se conhecerem melhor, né? Porque quando a gente mistura muito razão, espiritualidade, emoção, vira tudo uma bagunça muito grande. Então, é importante a gente reparar nessas sutilezas, né? Então, a gente entender esse modo de operação da quirologia, aonde eu vou deixar de lado, né? Tudo que eu acredito, tudo que eu espero, né? Tudo que eu acho, enfim, todo esse lugar mais sutil, e vou trabalhar com uma linguagem mais sólida, né? Uma linguagem que é pautada em significados visíveis, né? E os seus significantes, enfim. Então, espero que vocês tenham entendido, né, essas duas vias de caminho dentro da leitura de mãos, né? Porque no final tudo é leitura de mãos, mas são operações bem diferenciadas. A gente falou também da mão direita, da mão esquerda, né? Como que cada uma vai trazer informações diferentes. Na mão direita eu tenho o meu consciente pensado, na mão direita eu tenho aqui o agora. Então eu vou observar muito mais, né? Na mão direita não, na mão dominante, vamos colocar assim, que vai ser a mão que cada um escreve, vai ser a mão dominante. E na mão não dominante eu vou ter toda o inconsciente profundo da pessoa, a ancestralidade, né? Então, a observação dessas duas vai trazer uma riqueza maior. Para vocês terem ideia, na análise quirológica que eu faço, é no mínimo 2 horas, né? São 2 horas onde todo o estudo que foi feito das mãos é passado para a pessoa, né? Então, começa em toda essa visão arquetípica mesmo, né? De conhecer os fundamentos arquetípicos da personalidade da pessoa, os que são mais profundos,
os que são mais externos, né? Porque a gente tem que entender que a gente não é feito de um arquétipo só. A gente é feito por várias camadas arquetípicas, né? A gente é feito por um conjunto de essências, né? E cada pessoa vai ter o seu conjunto aí de uma forma exclusiva, de uma forma diferente. Então, enfim, é tudo bastante profundo, né? A gente falou das forças fixas das mãos, né? Que são todas aquelas características fixas que não mudam, onde a gente tem toda a estrutura óssea, o formato das unhas, as digitais, as zonas arquetípicas dos montes, né? São todos fatores imutáveis das mãos que vão trazer informações sobre o arquétipo de personalidade da pessoa. E como eu falei na aula passada, e acho que isso é uma informação muito valiosa, que não é comum a gente ver as pessoas olharem, né, para isso dessa forma, que é o fato de que quando você encontra os seus arquétipos originais, quando você encontra os seus arquétipos de origem, é que nem encontrar papai, mamãe de verdade, né? É que nem voltar para casa, é que nem achar a sua casa, é que nem achar o lugar aonde você é você na sua plenitude e na maior aceitação disso, né? Você acha a sua família, você se sente abraçado, você se sente acolhido, enfim, é maravilhoso. Hoje mesmo eu fiz um atendimento onde a gente tocou muito nesse assunto, né, da necessidade de, às vezes, tirar a expectativa de pai, né, da figura paterna carnal ali, e transferir, né, o pai para o pai arquetípico, para o pai espiritual, diríamos assim. Porque quando você espera que uma pessoa cumpra uma função arquetípica como de pai, por exemplo, e a pessoa não tem condições, às vezes por N motivos, por variados contextos, você fica num aspecto de desnutrição ali, né? Você fica, enfim, num aspecto de miséria, né? De tá esperando, tá buscando e nunca receber. Então, quando a gente consegue ter esse entendimento e a gente consegue encontrar, né, esses centros de força dentro de nós, é maravilhoso, porque é uma fonte inesgotável de energia, né? Uma fonte inesgotável, onde você sempre pode buscar, né? Um lugar que você vai frequentar dentro de você para receber, às vezes, tudo aquilo que você não recebeu no seu exterior, né? Que não veio de fora, que não veio dos familiares, que não veio das pessoas que deveriam cuidar de você, que não veio, enfim. Então, quando a gente encontra esses pais arquetípicos, e esse é o assunto da aula de hoje, né? Acho que vocês viram que eu mudei completamente a programação do que eu divulguei para vocês. Porque, enfim, eu quis deixar fluir mesmo, né? Então, eu acabei falando um pouquinho mais, né, na primeira aula, e nessa segunda aula eu decidi falar dos arquétipos com vocês, né, dos arquétipos básicos, os arquétipos fundamentais da quirologia, porque eles que vão trazer todas essas informações que a gente conversou, né, dos fundamentos da sua personalidade, né? Aquilo que a gente
estava falando ontem, eu não escolho o corpo que eu vou vir, eu não escolho a família que eu vou vir, né? E essa base, essa casa que vai me abrigar, né, nessa vida, ela é resultado de toda uma equação de vidas que vieram atrás de mim, né? Ela é resultado de toda uma história de pessoas, né, que passaram por inúmeras dificuldades, que tiveram conquistas, perdas. Então toda a minha ancestralidade, ela vai abrir todo esse caminho e ela vai me dar uma herança. Essa herança, ela vai formatar o meu corpo, né? Ela vai trazer ali várias informações importantes, né? Tanto a nível físico quanto a nível emocional, né? A gente vem com toda essa bagagem relacionada à nossa ancestralidade. Então não dá pra gente mudar de corpo, né? Não é porque eu acho que o corpo do fulano ou do ciclano é mais legal, né? É mais bacana que o meu, eu vou mudar. Eu posso até mudar externamente, né? A partir de intervenções, mas nada vai mudar o interno, né? Nada vai mudar realmente essa estrutura que ela está ligada com todo um conjunto de informações que foram reunidas para sua melhor sobrevivência, para o seu melhor desenvolvimento, para todo o seu sistema endócrino, né? Para todos os hormônios que funcionam de uma forma única dentro do seu corpo. Então eu posso até mudar externamente, mas internamente são sistemas muito complexos, né? E que eles vão ser resultado de toda essa trajetória da minha ancestralidade. Então eu sempre vou ter arquétipos originais, arquétipos originários, né? A gente é feito de várias camadas arquetípicas. Então vai ter um arquétipo que ele é o teu núcleo, né? Ele tá lá no cerne, ele tá lá dentro, às vezes nem é um lugar que todo mundo vê, que não é tão aparente, mas com certeza ele é o seu centro de identificação, né? É o lugar que você sempre vai ter que ir, né? É o lugar que você sempre vai ter que retornar para se identificar, para chegar até você, né? Então a gente tem esse arquétipo mais profundo, né? Esse arquétipo de origem, e a gente tem aí várias camadas, né? A gente tem o arquétipo mais externo, que é o que a gente vai falar aqui hoje também, que ele é meio que a forma como as pessoas te veem, né? Como ele é a sua camada mais externa, ele é as impressões que você passa para as pessoas à sua volta, né? Então é muito como as pessoas te enxergam, e sempre um arquétipo, ele sempre vai trazer um conjunto de ferramentas, né? Ele sempre vai trazer um conjunto de circunstâncias, né? Circunstâncias comuns e ferramentas para você usar aquilo. Então, quando a gente entende, né, essas definições arquetípicas, esses conceitos, a gente consegue enxergar essas ferramentas, a gente consegue entender qual é o melhor ambiente para manifestação, né, das ações dessas ferramentas. Eu consigo, de certa forma, me apropriar da minha energia, né? E administrar melhor isso, né? Usar isso com mais propriedade, usar isso com mais poder, usar isso com mais consciência, né? Usar isso com mais
autoridade, né? Então, esse é um processo que eu acho muito valioso. Eu tô aqui falando de arquétipo, 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 e não parei para explicar para vocês, né, a definição de arquétipo. Quando a gente fala de arquétipo, nós estamos falando de padrões, tá? Nós estamos falando de padrões naturais do ser, né? Então a gente está falando de tipos que estão ligados à nossa origem, né? Então eles existem muito antes de você existir e que eles vão definir padrões de personalidade, padrões de circunstâncias, né? Eles vão ter suas forças, eles vão ter suas fraquezas. Então, tudo isso é o universo do arquétipo, né? Por exemplo, quando eu falo guerreiro, né? Guerreiro é um arquétipo, né? Mas eu posso ter o guerreiro lá do Japão, eu posso ter o guerreiro originário, indígena aqui do Brasil, eu posso ter o guerreiro viking e eu posso ter o guerreiro do deserto, entendeu? Cada um, ele vai ter formas diferentes, né? Ligados ao seu contexto, né? Ligado à natureza à sua volta, à cultura à sua volta, à sociedade, ao tempo que ele pertence também. Entretanto, em todos esses guerreiros vai ter uma propriedade comum, né, que faz deles guerreiros, né? Vai ter uma coragem, né? Vai ter uma força estratégica, instintiva, né? Vai ter uma força interna que vem para fora, né? Num ímpeto de defesa, num ímpeto de sobrevivência. Então, a gente vai tirando todas as cascas, né? A gente vai separando, até que chega um momento que não dá para separar mais, né? Não dá para você separar mais. Então ali eu cheguei na essência, né? Ali eu cheguei no lugar que não dá para dividir mais. Esse lugar, ele concentra todas as características essenciais do ser, tá? Então, às vezes a gente pergunta para a pessoa, você se conhece? Sim, eu me conheço, né? Eu sou divertida, eu sou dinâmica, eu sou engraçada, eu gosto da minha família, eu gosto de trabalhar, enfim. Então, tudo isso que às vezes a pessoa acha que define ela, na verdade não define ela, né? Na verdade, muitas vezes são propriedades que em algum momento a gente vai perder, né? Eu sempre costumo falar, isso é uma fala de Rumi, né? Que é um ser humano que eu admiro muito e que eu me inspiro muito e que já me deu muita força, todo o trabalho dele, enfim. E ele fala exatamente isso, né? Você pode constituir família, você pode seguir carreira, você pode, enfim, ter um relacionamento, você pode ter filhos, tá? Vai ter um momento que tudo isso vai ser tirado de você, né? Vai ter um momento que até esse corpo você vai perder. Nem isso você vai ter mais. E aí o que fica, né? O que sobra? Onde que você vai se reconhecer, tá? Porque muitas vezes a gente se apega em certos afazeres, né? Certos lugares que a gente toma como missão de vida, certas missões da nossa vida, né? A gente se apega às vezes muito nesse lugar, só que às vezes esse lugar não é o seu lugar original, o seu lugar nuclear, o seu lugar central. E no momento que você perder esse lugar da tua vida, até porque tudo é passageiro, né? Tudo é transitório, tudo se passa, enfim,
a pessoa fica totalmente perdida, né? A pessoa fica totalmente sem saber, né? Onde se apoiar, onde ser, né? Então, assim, encontrar os nossos arquétipos é muito relacionado a habitar o nosso ser, né? Não o nosso estar, mas o nosso ser mais profundo, né? Então, isso é um lugar que quando também a gente encontra esse centro dentro da gente, ele vira um refúgio, né? Ele vira um refúgio completamente multidimensional, independente do tempo e do espaço, ele sempre vai estar disponível para você. Então, quando a gente encontra esse lugar, independente do sobe e desce da vida, né? Porque a vida sempre vai ter esse sobe e desce, a gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter alguma coisa acontecendo, e aí um dia eu vou estar triste, no outro eu vou estar feliz, então isso é normal. Mas independente desse sobe e desce da vida, esse lugar é um lugar tranquilo e pacífico, né? Sempre disponível para que eu possa frequentar, né? Para que eu possa, enfim, respirar profundamente o meu ser, né? Organizar e direcionar todas as minhas forças. Então, é muito profundo mesmo, né, gente? Enfim, não tem como não ser profundo. E às vezes é muito difícil a gente conhecer, né, os nossos arquétipos, a gente conseguir encontrar essa definição, né? É claro que tudo isso vai ser apresentado ao longo da vida da pessoa, mas o estudo das mãos ele vai trazer, enfim, todos esses registros, né? Ele vai trazer todas essas assinaturas divinas, diríamos assim, né? Ele vai trazer todas essas informações e é muito maravilhoso, né? É muito benéfico quando a gente conhece todo esse lugar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Sobre os arquétipos das mãos, né? E como a gente vai encontrar eles nas nossas mãos. Então, por exemplo, quando a gente fala num ser humano, né? E ele tá aqui, né? Todo mundo é um ser humano. Mas quando eu tô falando em arquétipo, por exemplo, se eu colocar uma espada aqui, né? Isso já modifica tudo, né? E se eu mudar esse instrumento e colocar outro, né? É o mesmo ser humano, mas o que vai estar mudando aí, né? A ação, né? O intuito com que ele se move, né? Os princípios, os valores, os significados que ele trabalha, né? Tudo isso muda, tá? Então, quando a gente está falando de arquétipos, a gente está falando desses significados, né? De encontrar essas ações e muitas vezes isso vai trazer informações sobre a nossa missão pessoal também, né? Sobre a função que melhor eu cumpro enquanto ser, né? Qual o meu território, né? Qual as minhas forças, qual os meus talentos, qual as minhas ações, né? E quando a gente fala de arquétipos, é muito interessante porque
a gente associa os arquétipos, cada etnia do mundo, né, em vários lugares do mundo, em vários tempos diferentes, né, em situações cronológicas diferentes, em todos os lugares do mundo, etnias diferentes, povos diferentes, identificaram os mesmos arquétipos, né, como? Através dos seus mitos, né? Através dos seus deuses, né? Através das suas figuras sagradas. Então, dentro de todas essas mitologias de povos diferentes, a gente sempre vai encontrar os mesmos arquétipos, né? A gente sempre vai encontrar ali a mãe, o guerreiro, né, o caçador, o curador, a gente sempre vai encontrar os mesmos arquétipos. Então, cada etnia teve a sua visão, né, de todos esses arquétipos, e cada uma não existe uma melhor do que a outra, né? Não existe uma que seja mais do que a outra. Entretanto, né, no mundo não existe conhecimento maior sobre arquétipos do que na África, tá, gente? E esse é um assunto também, eu falei o quanto a quirologia e toda a literatura da quirologia e o conhecimento da quirologia é marginalizado, e esse conhecimento africano também é altamente marginalizado, né? Ainda existe muito preconceito, mas quando a gente está falando de arquétipos, né? Por exemplo, eu chego lá na Grécia, eu tenho Afrodite, tá? Eu chego lá na África, eu tenho Oxum e tenho mais de 80 subdivisões de Oxum, que seria a mesma Afrodite, tá? Então eles pegam o mesmo arquétipo e eles subdividem esse arquétipo em várias situações diferentes, em vários movimentos diferentes da natureza. E isso é um conhecimento riquíssimo, 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 que não existe sofisticação maior em nível de arquétipos do que na África, né? E lá eles têm essa visão toda não só no ser humano, né? Porque eles vão entender o arquétipo, né, como uma energia criadora, uma energia primordial, e eles vão entender essa energia se manifestando em toda a natureza. Então, se manifestando na natureza humana, né, é muito importante para a gente entender a humanização do arquétipo, né? Então, quando eu pego um arquétipo e eu transformo ele no ser humano, fica muito mais fácil para mim assimilar, né? Fica muito mais fácil para mim entender. E lá eles veem essa manifestação, não só lá, como na China, né? E vários lugares no mundo, eles observam esses arquétipos se manifestando em toda a natureza, tá? Então, esses arquétipos vão estar manifestados na natureza humana, vão estar manifestados na natureza vegetal, vão estar manifestados na natureza mineral. Isso não difere também da visão dos Vedas, que a gente estava comentando ontem, né? Da visão oriental do ponto de vista ali dos indianos da Índia, né? No seu livro sagrado dos Vedas, onde esses mesmos arquétipos que estão presentes no universo, né? Que estão presentes nos astros, também estão presentes no corpo humano e também estão presentes na Terra, que ali no caso eles colocam através das gemas, através das pedras, né? Então, dentro da tradição oriental, vai ter sempre uma relação, né, arquetípica, tá? Entre o corpo humano e entre certas pedras e entre certos vegetais e entre certos alimentos, certos cereais, no sentido de estar tipo
aumentando, né, valorizando um arquétipo ou sedando um arquétipo. Então, enfim, é muito interessante tudo isso. E eu gosto muito de ter essa visão multiétnica, né, dos arquétipos, onde a gente não trabalha só com os arquétipos da mitologia grega, como aconteceu na ocidentalização, né, do conhecimento quirológico, mas a gente trabalhar com todos os sistemas arquetípicos, né? Então, eu gosto do Egito, tá? Então a gente consegue encontrar lá na mitologia egípcia todos esses arquétipos e você consegue trabalhar com eles através das mãos. Eu gosto dos nórdicos, né? Também todos os mesmos arquétipos estão presentes lá, as histórias são às vezes sempre as mesmas, né? Muito interessante isso, porque, por exemplo, lá na África existe todo um mito sobre os braceletes de Oxum, né? Os braceletes que foram forjados para Oxum e que trazem a ela muito mais magnetismo, atratividade, né? Como se desse um encanto maior para ela. E lá nos nórdicos existe, acho que um colar ou um cinto de freia, né, que também foi forjado para ela e quando ela usa, e Vênus também tem um cinturão, né, e em todas essas histórias esses objetos são roubados, né, e sempre vai entrar um certo tipo de Mercúrio trazendo. Então, quando a gente entra nesse lugar dos arquétipos, a gente começa a observar as forças, né, as essências com que as coisas foram feitas, tá? Não só as coisas humanas, mas as coisas universais. Então, tudo que existe no universo, né, tudo que tem fora, tem que ter dentro de você. Também existe dentro de você. Quando falta uma coisinha, a gente entra em desequilíbrio. E todo esse conjunto, né, toda essa malha, né, uma renda, né, porque os arquétipos eles vão fazendo pontos um com os outros, formando padrões. Tudo isso é observável através das mãos. Então você não precisa conhecer a pessoa, você não precisa ver a pessoa, você nem precisa saber o nome dela. Se pelo menos você puder observar as mãos, você vai conseguir vê-la realmente em toda essa profundidade, né? Toda essa assinatura arquetípica que ela traz e, consequentemente, você já vai conhecer muito sobre essa pessoa, né? Você já vai conhecer muito sobre como ela é, a forma dela agir, os seus gostos, os seus valores, diríamos assim, tá? Claro que isso, gente, quando a gente está falando em arquétipo, isso nada tem a ver com caráter, tá? Isso nada tem a ver com a construção do caráter da pessoa, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas o que a gente vai poder trazer à tona é toda essa assinatura arquetípica sobre a personalidade da pessoa, tá? Então hoje a gente vai abordar 7 arquétipos básicos, tá? 7 arquétipos que estão presentes nas mãos. Então vamos falar desses arquétipos. Não sei até se vocês viram no material de divulgação, tem uma mãozinha, em cada dedinho tem um bonequinho com um instrumento diferente na mão, né? Isso foi até um aluno meu que fez o curso e ele gerou esse material a partir dos estudos dele, enfim, como designer. Então, a gente vai entender, tá, que os nossos dedos
nossos dedos, eles foram crescendo, eles foram se especializando, eles foram se desenvolvendo à medida que o nosso cérebro foi se desenvolvendo, tá? Então, dentro da evolução, diríamos que antes da gente ter dedos, nós tínhamos patinhas, tá? Então, à medida que esses dedos foram crescendo, eles foram crescendo de acordo com a capacidade humana de dominar e trabalhar com o mundo à sua volta, né? A gente tem aqui um movimento de pinça, né? Esse movimento ele foi essencial, né, para a evolução humana. A partir do momento que o homem fez isso, ele começa a ter um domínio maior da matéria à sua volta, a sua capacidade motora começa a se desenvolver, né? Então a sua observação do mundo está ligada a essa capacidade motora e a sua capacidade criativa também, né? De resolver problemas, enfim, de usar todas essas ferramentas. Então, assim, cada dedo da nossa mão, ele está ligado a uma especialidade arquetípica, tá? Então, a gente vai entender o crescimento dos dedos como antenas arquetípicas, tá? Como a nossa capacidade de, enfim, captar, né, todos esses arquétipos e gerar um instrumento capaz de trabalhar com eles. Hoje já é comprovado isso, né, dentro da ciência da medicina, que os nossos dedos, cada dedo cresce de acordo com uma produção hormonal, tá? Então esse dedo tá ligado a um hormônio, esse a outro, a outro, a outro. Se eu tenho esse dedo maior, eu tenho uma produção maior do hormônio X e por assim vai. Então, em cada dedo eu vou ter uma especialidade arquetípica. Então vamos entender os dedos como antenas, tá? Antenas arquetípicas. E a gente vai trabalhar com os 7 arquétipos básicos, tá? Começando pelo arquétipo do caçador, vamos começar, tá? O arquétipo do caçador é muito associado com um arco e flecha, tá? E esse arquétipo do caçador, ele não é literalmente caçar uma presa, tá? Mas significa a ambição da mente em expandir, a ambição do ser em alcançar alguma coisa, se apropriar de alguma coisa, dominar alguma coisa. Esse arquétipo ele vai estar presente no nosso dedo indicador, tá? Para que a gente usa o nosso dedo indicador, né? A gente usa para mostrar, a gente usa para apontar, a gente usa para ensinar, a gente usa para brigar, a gente usa para discutir, a gente usa para, enfim, tá? É exatamente isso. Você quer conhecer o arquétipo, você observa a utilidade do dedo, né? Sempre você usa esse dedo, em que estado você está, né? Quando você usa esse dedo. Então, esse dedo, junto com o polegar, né? Ele é essencial no movimento de pinça, ele é essencial na estruturação do ser humano perante a matéria, tá? Perante o mundo à sua volta, perante a especialização, né, e a construção de uma estrutura de vida. Então, esse é o arquétipo da expansão, tá? Ele é associado ao professor, tá? Ao administrador, ao empresário,
tá? É todo mundo que sai à caça, né? Quando a gente fala caça, né, ou o arqueiro, né, o arco e flecha, a gente diz que as ideias elas estão por aí, basta você, tipo, visualizá-las, achá-las e atingi-las, caçá-las, né? Então é um arquétipo muito ligado ao conhecimento, tá? E ele vai trazer todos esses movimentos para a vida da pessoa. Ele é um arquétipo expansivo, são pessoas que sempre precisam estar buscando algo, né? Elas sempre têm que ter algo em mente, elas sempre têm que estar desenvolvendo alguma coisa, elas sempre têm que estar crescendo, expandindo, vendo que elas estão resolvendo alguma coisa. E todo mundo tem esse arquétipo, né? Todo mundo tem esse dedo. Só que algumas vão ter num grau maior e outras num grau menor, tá? Tudo isso a gente avalia ali com a mão. Então, esse é o arquétipo do caçador, muito relacionado a Júpiter, tá? Então, na África seria Oxóssi, tá? Odé, né? Interessante que na África Odé é uma mulher, né? É muito ligada à figura feminina, muito mais do que à figura masculina, né? Seria todos esses arquétipos ligados à expansão, à busca do conhecimento, à ambição, à necessidade de ensinar, a curiosidade, a inocência, diríamos assim. Então, tudo isso é relacionado e ele vai trazer, né? É um arquétipo de poder, tá? Ele é o rei do mundo, tá? Porque ele vai trazer a nossa capacidade de administrar poder na nossa vida, tá? Então, quem tem esse arquétipo bem desenvolvido, lida bem com o poder, né? O que é poder? Por exemplo, lidar com as outras pessoas, né? Mandar, desmandar, organizar, administrar, apontar defeito, demitir alguém, enfim, fazer esse movimento todo, né? Então, quem tem esse arquétipo legal vai ter esse líder, né? Vai ter essa coisa inata, tá? Eu acho engraçado que hoje em dia a gente vê, por exemplo, muito curso de liderança, né? Seja um líder. Observando a mão, às vezes a gente vê que ser líder não é para todo mundo, né? Não é uma coisa que todo mundo deve alcançar e ocupar esse lugar. Porque se eu não tenho esse arquétipo desenvolvido, tudo bem, né? Quer dizer que, enfim, eu não me sinto à vontade nesse lugar. E tudo bem, eu não preciso adquirir, incorporar todas essas características para eu ser alguém no mundo, né? Talvez em outros lugares que eu vou me realizar, né? Que eu vou expressar melhor o meu eu, ou cumprir melhor as minhas funções, ou achar um maior uso da minha energia, porque quando eu me coloco na posição, né, de assumir um arquétipo e aquilo não é natural meu, o que acontece? Eu tenho que gastar uma energia, eu tenho que levantar uma energia que eu não tenho para cumprir aquela missão, para cumprir aquelas funções. Então nada é de graça. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que retirar energia de outros setores da minha vida para colocar ali naquele lugar, né? E aí vai ser agradável, né? Vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa espontânea? Não, vai ser um trabalho, vai ser um esforço, né? Vai ser algo onde eu vou estar em extremo movimento interno, né? Para estar edificando aquilo. Então, nem sempre a liderança é para todo mundo,
né? E como que eu vou observar esse arquétipo? Como eu disse, ele está no dedo indicador, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o tamanho do indicador com o tamanho do anelar. No meu caso, é do mesmo tamanho. Agora, se o indicador ele for maior que o anelar, quer dizer que eu tenho um dedo do caçador forte, quer dizer que esse arquétipo do caçador, ele vai ser presente na minha vida, tá? Então, enfim, dessa forma, claro que tem outros lugares que a gente vai ver. Logo embaixo do indicador, a gente também tem a zona arquetípica, né, do caçador, que é essa almofadinha, que é essa área que existe logo abaixo do indicador, tá? Se ela for mais magrinha ou se ela for mais cheia, tudo isso também vai potencializar ou diminuir a presença desse arquétipo, tá? Faz comparação com qual mão? Não, é a mão dominante, tá, gente? Vai ser na mão que vocês escrevem. Então, vocês identifiquem a mão dominante de vocês. Eu ensinei isso na última aula. E observem, comparem dentro da sua mão dominante, né? Eu sou destra, então no meu caso é a mão direita, o indicador com o dedo anelar, tá? Assim vocês já vão conseguir observar esse arquétipo do caçador na vida de vocês. Vamos adiante agora. Agora vamos falar sobre o guerreiro, tá? O guerreiro, tá? O arquétipo do guerreiro, ele é um arquétipo que pelo nome já diz, né? Ele é associado aos deuses da guerra, né? Ele é associado à guerra. E quando a gente pensa nele, a gente pensa sempre em guerra, tá? Mas, entretanto, dentro dos meus estudos, guerra não é a palavra-chave desse arquétipo, tá? A palavra-chave do guerreiro é individualidade, tá? Quando a gente fala em individualidade, né, seria essa consciência, né, do que eu sou, né, do que Deus me deu esse corpo, me deu essa vida para eu ser, ela é minha, ela me pertence. Se algo ameaçar, né, a minha sobrevivência, se algo ameaçar a minha individualidade, se algo ameaçar esse espaço sagrado, ao guerreiro é permitido até matar se for necessário, né, para garantir a sua sobrevivência. Então, o arquétipo do guerreiro, ele é um arquétipo muito ligado, tá, à manutenção da individualidade, ao desenvolvimento do eu, né, a proteção, né, a segurança do eu, muito mais do que a guerra. Então, quando algo ameaça essa individualidade, o guerreiro, ele vai trazer de dentro de si uma energia que está sempre ali, acumulada dentro dele, que está sempre disponível dentro dele, que os orientais chamam de Ki, né? Então ele tem muito Ki, muita energia interna, e essa energia interna, ela vai instintivamente vir para fora de uma forma estratégica e defensiva, tá? Então, o guerreiro, ele é muito ligado à nossa sobrevivência,
tá? Ele é muito ligado à manutenção da nossa individualidade e ele vai carregar a destruição, tá? E, ai gente, destruição é uma coisa ruim. Não, não é uma coisa ruim. É uma coisa essencial para o equilíbrio e a manutenção, né, de tudo, da vida. Tudo é feito através de vida e morte, né? Se não existisse a destruição, as coisas não se renovariam, tá? Então, o guerreiro, ele carrega esse poder, tá? É o poder da destruição. E aí, tudo isso vai estar muito ligado aos seus gatilhos emocionais, tá? Porque assim, se o guerreiro se sente ameaçado, né? O que acontece? Toda essa força, né? Toda essa belicosidade vai vir para fora de alguma forma. Então é muito ligado, né, à sua inteligência emocional, né? Por isso que é muito importante o guerreiro ele explorar e ter conhecimento do seu campo emocional, né? Todas as filosofias de marciais, né? Todas as artes marciais, elas vão trazer todo esse caminho, né, de autoconhecimento, elas vão trazer todo esse caminho de conhecer esses gatilhos internos, conhecer as minhas fraquezas emocionais, conhecer o que me deixa ameaçado, conhecer, enfim, o que ativa esse guerreiro, né? Porque se eu sou uma pessoa que me deixo levar pela maré, que as minhas emoções vão me levando e eu tenho esse guerreiro muito forte, eu acabo virando uma pessoa extremamente encrenqueira, né? Eu acabo virando uma pessoa com certo nível de violência ali, seja moral, né? Ou seja energética ou às vezes até física, diríamos assim. Então, é um arquétipo maravilhoso, né? E ele que vai trazer essa força, né? Coragem de você arregaçar as mangas, não esperar ajuda de ninguém e a luta, né? E a conquista. Então, ele também é ligado ao arquétipo do rebelde, né? Porque naturalmente ele vai se opor a tudo aquilo que não está de acordo com a sua individualidade, né? Então, esse arquétipo, diferentemente dos outros, tá? Que diferentemente de Júpiter, né? Diferentemente do caçador, que a gente já citou, ele não tem dedo, tá? Ele vai estar presente nessas duas áreas da mão, tá? Aqui e aqui. Então, logo abaixo aqui da sua linha do coração, você coloca o seu dedão ou o seu indicador aqui. Essa área que o seu dedo ocupa é o seu arquétipo de Marte. E aqui é a mesma coisa, logo abaixo do início da sua linha da cabeça aqui, você coloca o seu dedo aqui, tá? E essa área que seu dedo ocupa é a área arquetípica, é a zona arquetípica do guerreiro, tá? Então a gente observa se é gordinho, se a área é grande e aparente em comparação com as outras áreas da mão, tá? Então, observando aí, vocês conseguem ver como que é os guerreiros de vocês, tá? Esse arquétipo de vocês. E quem tem esse arquétipo bem desenvolvido, tá? Nesse lado, ele é mais físico, tá, gente? Ele é um guerreiro que é mais ligado à força física. E deste lado, ele é um guerreiro que é mais ligado à força moral, tá? A belicosidade moral, diríamos assim.
tá? Então, conforme for os dois aí, existe toda essa diferença. Isso é até interessante eu colocar para vocês rapidamente, né? Se vocês observarem esse lado da mão, né? A gente falou que 60% das nossas terminações nervosas estão nas mãos. Então, todos os nervos desse lado da mão, tá? A gente usa para sentir, a gente usa para pegar, a gente usa para sentir textura, para se apoiar. Então, todo esse lado da mão, tá? É ligado à percepção do que é físico, tá? Já esse lado da mão, a gente não usa, né? A gente não usa esses dedos para pegar, nem para sentir nada, tá? A gente quando pega alguma coisa, né? Por exemplo, né? Você tá vendo que esse lado, ele não é um forte apoio, né, ligado a toda a estrutura material. Então, todo esse lado da mão, ele é ligado à percepção do que não é físico, tá? E às vezes só de você observar, né, você traça essa linha aqui e observa, né? Qual lado da sua mão que é mais desenvolvido, onde que tem mais linhas, né? Onde que tá mais avermelhado, onde que tem uma aparência maior, onde os dedos são mais fortes. Por aí você já consegue avaliar, né, onde está a tua presença maior, na percepção do mundo ou no mundo externo ou na percepção do mundo interno. Tá, gente? Então, seguimos adiante. Depois, vamos falar sobre o arquétipo do juiz, tá? O arquétipo do juiz, que é ligado a Saturno, né? Esse é o símbolo de Saturno, ele vai estar no nosso dedo médio, tá? No dedo do meio, tá? E nessa zona arquetípica logo abaixo do dedo médio, tá? Esse arquétipo, vocês veem que ele está exatamente na divisa, né? Ele não está nem no mundo físico e nem no mundo abstrato, né? No mundo espiritual, vamos colocar assim, né? Ele é responsável justamente pela divisa. Então, ele é um arquétipo que vai observar esses dois lados, né? Que vai trabalhar tanto com questões do mundo externo, do mundo dos homens, do mundo físico, quanto questões internas, questões espirituais, questões emocionais, questões mentais. Então, esse arquétipo, ele é responsável pela justiça, ele é responsável pelo nosso juízo de valor. Ele vai trazer para a gente uma capacidade de observar profundamente alguma coisa, de observar, decompor, né? De esmiuçar, não só olhar, não, ele gosta de secar as coisas, ele gosta de fazer uma autópsia, ele gosta de conhecer tudo na sua extrema profundidade, tá? Então é um arquétipo bastante sóbrio, né? Bastante sério, bastante observador, né? Diferentemente de Júpiter, diferentemente do caçador que gosta de mostrar, compartilhar, ensinar, esse aqui ele vai ser o mestre, tá? Mas ele não vai gostar necessariamente de compartilhar, de ensinar, de mostrar nada. Ele vai gostar de trazer lições, né? Ele vai talvez aplicar lições aonde você vai
entrar muitas vezes em contato com aquilo que você tem de limitante, diríamos assim. Então, Saturno, né, que é esse arquétipo do juiz, que é esse arquétipo do mestre, que é esse arquétipo do rei julgador, o rei juiz, né, o rei responsável pela justiça, ele vai trazer alta capacidade de concentração, né, de facilidade em estudar, pesquisar, analisar, paciência para observar coisas a longo prazo, tá? Então, ele traz todos esses fatores para a personalidade da pessoa. Uma pessoa que não tem esse arquétipo forte, naturalmente ela vai ter problemas de concentração, ela não vai gostar muito de estudar, enfim, não é a praia dela, tá? Às vezes a praia dela é outra. E a gente vai observar esse arquétipo aqui no dedo médio, tá? Então, como que eu sei se ele tá forte ou se ele tá fraco, tá? Se, por exemplo, ele tiver muito próximo dos outros dedos, assim, ele é fraco, tá? Por exemplo, se essa linha da primeira falange dele tiver muito junta das outras, ele é um arquétipo fraco, tá? E observar essa zona aqui de baixo também, tá? Eu coloco o dedo logo abaixo do meu dedo médio e toda essa área que ele ocupa é responsável pelo arquétipo do juiz, é responsável pelo arquétipo do julgador, tá? Esse arquétipo é interessante porque no estudo de ciclos que a gente faz, sempre que a gente entra emocionalmente no ciclo de Saturno, é aquele momento onde a gente é forçado a amadurecer, a gente é forçado a separar o joio do trigo, a gente é forçado a olhar para nossa bagagem, ver tudo que a gente aprendeu, ver tudo que a gente está carregando e se confrontar com as nossas limitações, né? Se deparar com os nossos demônios. E esse arquétipo, ele sempre vai levar a gente à nossa maior dificuldade, né? Ele sempre vai levar a gente a julgamento mesmo, né? Ele sempre vai levar a gente a conhecer qual é a minha maior limitação, porque é através dele que eu vou passar pela superação, né? Eu vou escolher superar, né, ou não. Então, assim, em várias mitologias, né, por exemplo, na mitologia egípcia, a gente tem aquela deusa Maat, né, que é a deusa que pesa a alma das pessoas, né, quando elas passam para o além-vida, e aí o coração da pessoa é colocado numa balança e do outro lado uma pluma, né? E a partir dessa pesagem ela encaminha cada um conforme o seu nível de consciência. Então, meio que a função do juiz é essa, né? É ele separar as coisas conforme diferenças e semelhanças, tá? É ele que vai trazer pra gente todo o nosso juízo de valor, né? Todos os nossos significados do que é valor, do que é certo, do que é errado, do que eu gosto, do que não eu gosto, do que é bom, do que é ruim, tá? Mais uma vez, isso nada tem a ver com o caráter da pessoa, tá, gente? Nada tem a ver com o caráter da pessoa, isso. Enfim, sigamos adiante. Próximo arquétipo que a gente vai ver é o arquétipo do herói,
tá? Vocês veem que o arquétipo do herói, a gente sempre associa ele com um guerreiro, né? E nem sempre o herói, ele necessariamente precisa ser um guerreiro, ou um caçador, ou um juiz, né? Ao longo de várias histórias, né, que a humanidade foi conhecendo, né, a gente viu que às vezes o herói ele pode emergir do lugar menos esperado, às vezes da pessoa que a gente mais subestima, né, ou que a gente acha que não vai ter virtudes ali, às vezes é daquele lugar que a gente não sabe enxergar que vai emergir a figura do herói, né? Acho muito interessante esse arquétipo, que é justamente o arquétipo do sol, tá? Botar os símbolos aqui para vocês. Então, o arquétipo do sol, gente, é um arquétipo maravilhoso, tá? Dentro desse arquétipo, na visão da quirologia, a gente vai ter o arquétipo da medicina, tá? O arquétipo do curador, o arquétipo do artista, o arquétipo do músico, do escritor, tá? O arquétipo da arte e o arquétipo do sacerdote, o arquétipo da espiritualidade. É muito interessante, porque ele se subdivide, né? Ele se reúne nesses três lugares: a medicina, a arte e a espiritualidade. Esse herói, né? Esse ser que ele vai vir superar algum limite, esse ser que vai vir transpor alguma dificuldade, esse ser que vai vir iluminar, esse ser que vai vir, enfim, trazer uma glória, né? Trazer uma solução, tá? Ele vai poder se manifestar nesses três lugares dentro da visão da quirologia, tá? O médico, né, o curador, a medicina em geral, ela de certa forma carrega esse arquétipo do herói, né? Esse arquétipo de transpor a doença, esse arquétipo de superar a doença, esse arquétipo de alcançar a saúde, né? Esse arquétipo de depurar, né, ali o que tiver pesado, né, ele vai estar dentro desse lugar. E a arte também, a arte ela cumpre uma mesma função, né, porque a arte ela eleva o ser humano, né, de uma categoria para outra, de uma forma transcendental, né, de uma forma altamente abstrata, mas de alguma forma é uma busca também, é uma busca da expressão, é uma busca muitas vezes da beleza, é uma busca da harmonia, é uma busca de trazer, né, criar, né, de trazer para fora a luz da ideia que está dentro de mim, tá? Então ele também vai pegar, como ele também pega aqui o arquétipo do atleta, tá? Não é à toa que as Olimpíadas, por exemplo, né, eram jogos para Apolo, né, que é esse arquétipo aqui lá na Grécia, né? Então o ser humano alcançar a sua expressão máxima, a sua plenitude, a sua luz máxima, o máximo que ele pode alcançar. E o outro lugar por onde o ser humano consegue isso, e como eu falei, dentro da visão da quirologia a gente vê dessa forma, através da espiritualidade, né?
Então, a espiritualidade, quando eu falo aqui espiritualidade, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não tem nada a ver a ser um sacerdote de uma religião, não tem nada a ver com isso. Quando eu falo espiritualidade aqui, tem a ver com encontrar a si mesmo, conhecer a si mesmo, né? Transcender o eu, né? Ir de conhecimento ao seu eu, conhecer a si mesmo. Então, tudo que leva você a se conhecer mais, a ter mais consciência de si, habitar mais o seu eu, é espiritualidade, né? Muitas vezes as pessoas acham que espiritualidade é, sei lá, fazer um ritual ou praticar alguma religião, né? Ou usar uma certa vestimenta. Não, espiritualidade é 24 horas por dia, né? Espiritualidade é a minha capacidade de ser eu, né? Diante dos desafios da vida, né? Espiritualidade é a capacidade de exercer as minhas virtudes mesmo nos momentos de pressão, né? Isso que mostra o grau de espiritualidade da pessoa, não títulos ou cultura, né? Ou rituais, né? Ou, enfim, iniciações que ela faz, mas justamente esse aprofundamento no eu, né? Esse aconchego junto do self, né? Esse conhecer o self, conhecer a si mesmo, conhecer a luz interna, enfim, ter domínio desse lugar, né? Ter posse desse lugar, frequentar esse lugar o máximo de tempo durante o meu dia. Então, não adianta nada, né? Eu ser uma filha da puta, ajoelhar e rezar um Pai Nosso, né? E Jesus me salva, coitado de Jesus, né? Que tá com as costas largas, enfim. Espiritualidade é outra coisa. Então vocês percebem que esse arquétipo do herói, né? Ele pode se manifestar em muitos lugares. Ele pode se manifestar através da cura, através da medicina, através da arte, seja através da música ou da escrita. Esse arquétipo pega muito o arquétipo do músico, né? Na análise desse dedo que a gente vê ali todo o arquétipo do músico, e o arquétipo da espiritualidade pega o atleta aí também, né? Onde que a gente vai ver esse arquétipo? Aqui no dedo anelar, tá? Esse dedo que é vizinho do mindinho aqui, tá? E aí é aquilo que a gente falou lá do caçador, tá? Eu vou comparar esse dedo com o dedo do caçador aqui, ó. No meu caso é do mesmo tamanho, tá? Porque quer dizer que eu tenho o domínio dos dois arquétipos. Se você tem os dedos do mesmo tamanho, você domina tanto o arquétipo do caçador quanto o arquétipo do herói. Agora, se esse dedo for maior do que o dedo do caçador, do que o indicador, né? Se ele tiver assim, maior, aí esse arquétipo vai ter uma presença maior aí na sua vida, tá? E observar embaixo também, tá? A zona arquetípica, coloca o dedo aqui embaixo, enfim, vê se tá mais gordinho, se tá mais magrinho, enfim, é toda feita essa análise. Sigamos adiante, vamos falar do arquétipo do comunicador, tá? Que também é um arquétipo incrível, tá? Dentro desse arquétipo está toda a construção de significado. Ele é o arquétipo de Mercúrio, né? Que particularmente é um arquétipo que eu gosto muito, né? Enfim, que eu acho muito interessante, tá? Pelo fato dele poder alcançar todas as coisas, porque é ele que cria o significado das coisas.
É ele que pega uma coisa e encerra ela dentro de um símbolo, encerra ela dentro de um significado, encerra ela dentro de um limite, tá? E isso tudo vai trazer os processos de comunicação, tá? Então, comunicação é algo que está bem além do falar, né? Comunicação é algo que conecta a gente com o infinito em geral, né? Com todas as possibilidades de existência. Então, é o lugar da expressão, né? É o lugar do conhecimento, é um lugar de um mistério muito grande. Dentro desse arquétipo, tá? A gente vai ter o arquétipo do comerciante, a gente vai ter o arquétipo do negociador, a gente vai ter o arquétipo do cantor, a gente vai ter o arquétipo do orador, a gente vai ter o arquétipo do ladrão, a gente vai ter o arquétipo do mentiroso, a gente vai ter o arquétipo até, enfim, do assassino, né? Tudo isso são graus, né? Tudo isso são territórios de Mercúrio, tudo isso são territórios aí do comunicador, tá? Então, enfim, é um arquétipo bastante complexo. E, sem ser a próxima aula na outra, eu quero ensinar linhas bem específicas que a gente observa nesse arquétipo, porque esse arquétipo, ele também é responsável pela nossa comunicação interna, né? Ou seja, como eu me comunico comigo mesmo, qual o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, né? Como que tá o seu relacionamento consigo mesmo, né? Você tem uma boa relação consigo mesmo? Você se trata bem? Você se vê mal? Ou você, enfim, não te agrada muito alguns aspectos? Então, tudo isso é observado no arquétipo do comunicador, tá? Que vai estar presente aqui no mindinho, tá? Observando esse mindinho, observando algumas linhas que aparecem aqui, a gente consegue observar também como que tá essa comunicação interna, né? Como que estão os meus significados internos, como que eu tô me vendo, né? Como é a minha estima, né, para comigo mesmo, né? Eu tô me estimando ou não, enfim, né? Isso a gente vai ver na nossa aula 4, se eu não me engano, porque a próxima aula eu quero tirar dúvidas, né? Eu quero poder interagir melhor com vocês, enfim, poder ler. Eu acabo nem lendo aí os comentários que vocês estão colocando, senão eu me perco no que eu quero tá passando aí para vocês, mas na próxima aula eu quero me comunicar com vocês, né? Eu quero ler os comentários, eu quero responder perguntas, eu quero ter essa interação com vocês, enfim, até para entender como é que vocês estão absorvendo esse conteúdo que a gente está trabalhando. Mas vamos lá, tá? Vamos ver como é que é a minha comunicação. Vocês vão observar isso através do mindinho, tá? Então, como que eu sei se ele tá forte ou se ele está fraco? Se ele é desenvolvido ou se ele não é desenvolvido, tá? Vocês vão comparar se ele ultrapassa essa linha aqui, ó, do dedo do lado. No meu caso, ele ultrapassa, tá vendo? Que ele tá acima dessa linha. Então, eu vou considerar um dedo forte. Eu vou considerar que os meus processos de comunicação são desenvolvidos. Agora, se ele estiver abaixo, né? Se for um dedo que tá abaixo dessa linha, enfim, a gente já vai ter uma pessoa mais tímida, a gente vai ter uma pessoa mais
introvertida, a gente vai ter uma pessoa mais fechada, tá? Muitas vezes isso não quer dizer que é uma pessoa com problemas de comunicação. Entretanto, é uma pessoa que não vai se sentir tão à vontade para falar de si mesma, tá? Ou para se expor, né? Eu digo que é uma pessoa que vai ter uma certa cautela, um certo pudor, né, em se expor. E aí a gente vai avaliar também o monte aqui de baixo, né? Essa zona aqui de baixo, porque se ela tiver, o meu dedo é fraco, né? É baixinho, mas esse lugar tá gordinho, compensa, né? Agora, quando os dois estão enfraquecidos, aí esses processos comunicacionais acabam sendo mais limitantes, né? Dentro desses aspectos de mão, tá? Então, esse arquétipo todo da comunicação, tá? A gente vai aprofundar nele, né? Nas próximas aulas aí. Falta só 2 arquétipos para a gente finalizar a nossa aula. Eles aqui, o arquétipo de Vênus e o arquétipo da Lua, tá? O arquétipo de Vênus é um arquétipo muito especial. Não sei se quem já leu, costuma ler o que eu coloco no meu perfil, eu acho que eu já fiz talvez umas 10 postagens sobre Vênus, né? Porque justamente eu sempre digo que é um arquétipo extremamente profundo, tá? De todos os dedos, né? Ela vai ser responsável pelo nosso polegar, tá? E ele é o único dedo que se horizontaliza, que se deita, né? Enquanto todos os outros apenas atingem vetores verticalizados, né? Ela é a que se deita e que vai dar o suporte para todos os outros dedos, tá? Então, ela é responsável, ela é o arquétipo da materialização, o materializador, a materializadora, tá? A minha capacidade de materializar as coisas, tá? Então, é um arquétipo muito profundo e é um arquétipo responsável pelas capacidades empáticas, pelas capacidades sociais. Dentro desse arquétipo, a gente vai observar a sexualidade, a socialidade, né, os aspectos sociais, como que a pessoa se socializa, né? A gente vai observar as capacidades de materialização, tá? E que mais que a gente vai observar todo o ritmo interno e o corpo da pessoa, né? Então, assim, enfim, é muita coisa, né? E ela é o único arquétipo feminino, né? Dentro dessa visão aí dos arquétipos ocidentais, né? É o único dedo feminino, o dedo venusiano, né? Então, dentro desse arquétipo, a gente vai colocar muitos outros arquétipos femininos, né? A gente vai achar várias expressões. E esse arquétipo, né, esse dedo, toda essa área da mão, observando isso, a gente consegue entender como que é a sexualidade da pessoa, se existe bloqueios nesse lugar, como que é os processos de socialização da pessoa, né? Como que é o nível de empatia da pessoa, como que é também a sensibilidade no corpo, né? O grau de sensibilidade nos 5 sentidos, né? Se a pessoa tem mais sensibilidade ou não. Então, enfim, é um arquétipo muito profundo. A gente só vai citar ele aqui agora, tá? E, por fim, o arquétipo da mãe,
tá? Que ele tá aqui, tá? Desse lado da mão. A gente coloca o dedo aqui, né? Nessa parte da mão, e toda essa área, ela representa o arquétipo da mãe, tá? Então, enquanto Vênus, né, é a materializadora e ela tá ali o arquétipo da concepção, né? E todo mundo vai conceber, mesmo quem é mulher ou não é mulher, quem tem ventre ou não tem ventre, todo mundo vai ter um lugar onde vai conceber as ideias, onde vai gestar as ideias, né? E ela é que vai mostrar a nossa capacidade de materializar essas ideias, né? De tornar concreto, de trazer de dentro para fora, de tornar real. Então ela está muito vinculada também, né, aos aspectos financeiros, à prosperidade, enfim, tudo isso. E tudo isso vai ser relacionado à sexualidade e tudo mais. Enfim, é muito interessante. E por fim, vamos falar do arquétipo da lua, o arquétipo da mãe, tá? O arquétipo da imperatriz também, tá? Esse é um arquétipo muito ligado à criatividade, tá? A nossa capacidade de gerar coisas, a nossa capacidade de imaginar, de sonhar, é o mundo abstrato, é o mundo das ideias, é esse mundo caótico da imaginação, sem regras, sem limites, sem porteiras, sem era nem beira, enfim, né? Esse lugar vai trazer todas essas capacidades, principalmente capacidades psíquicas, tá? E capacidades imaginativas, capacidades sensíveis a nível da mente, tá? A gente observa essas capacidades todas aí nesse arquétipo da mãe, né? Nesse arquétipo da lua, presente nessa área da mão. Enfim, esses, gente, fizemos toda a voltinha, né? Apresentei para vocês cada dedinho, apresentei para vocês cada área aqui da palma da mão, tá? Esses são os arquétipos básicos que a gente trabalha na quirologia, né? 1h30 é um tempinho curto, né? Eu tentei ser breve para a gente tentar alcançar, né, todos esses arquétipos que eu queria passar para vocês, mas acho que já dá para vocês terem uma ideia, né? Acho que já dá para vocês verem como que é um sistema prático, né, de observação e identificação. Claro que existem níveis, graus, uma coisa a gente compara com a outra, às vezes uma coisa compensa a outra, agrava ou suspende, enfim, tá? Mas basicamente esse é o fundamento arquetípico da quirologia, tá, gente? Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite, mais uma vez. Estou adorando, né, compartilhar com vocês, ter o feedback de vocês, tudo isso. Acho que a aula de ontem, né, vai ficar gravada até hoje aí para vocês, e a aula de hoje vai ficar gravada até amanhã. Então, enfim, aproveitem esse tempo para poder assistir. E espero vocês amanhã, tá? Espero vocês amanhã para a gente poder trocar mais informações aí, para eu poder conhecer melhor vocês e, quem sabe, responder o máximo de perguntas que a gente conseguir, tá certo? E sem ser amanhã, depois de amanhã a gente já retorna, tá? A gente retorna para nossa programação teórica, onde eu quero ensinar vocês como conhecer a autoestima de vocês, tá? Através do arquétipo do comunicador aí. Quero ensinar para vocês umas linhas bem específicas que mostram como que tá todo esse processo de autoestima, né? Se ela tá baixa, se ela tá alta, os bloqueios, enfim, tudo que envolve
esse lugar. Então, gente, gratidão a todos, gratidão quem ficou até o final aí assistindo, e a gente se vê amanhã. Beijos, né? Boa noite e até, gente. Tchau, tchau.